Olá, tudo bem? Hoje temos mais um vídeo de Qual é a História, né? Quem não me conhece, sou Sandra Gulino, designer, e crio peças através do papel, que é a minha grande paixão, é o papel, além da música. Semana passada a gente falou de móveis e hoje a gente vai continuar com os móveis, com outros móveis, fazendo uma ligação com o vídeo da semana passada com esse. A gente estava falando sobre sistema solar. E aí, dentro da mesma técnica que eu fiz o sistema solar em 2002, na novela O Beijo do Vampiro, me foi pedido para o quarto de um menino que era vampiro, que a decoração ia ser toda horripilante, né? Então, um móvel de morcego e outro de aranha. O móvel de morcego eu fiz um móvel tradicional e peguei uma dobradura de morcego que as patinhas do morcego encaixam perfeitamente. E aí eu tinha esse movimento do morcego, esse balanço do morcego, mas o móvel também girava. E a teia de aranha, eu utilizei a mesma técnica que eu faço com o sistema solar, fazendo um formato de teia. Aí entra o estudo, fui lá ver direitinho o formato de uma teia, juntando com um fio de nylon. E aí ficou isso que vocês estão vendo aí. Eram duas peças grandes, de mais ou menos 80 centímetros de altura, e ficou bem bonita, todas duas. Em 1998, a loja Infianfan, que eu já vendia peças na loja, me ligou e disse que ia fazer uma vitrine sobre a Copa do Mundo. Era ano de Copa. E ela ia fazer uma vitrine só sobre a Copa. Se era possível fazer um mobile da Copa. Aí, Copa do Mundo, como é que eu vou fazer? Aí, depois de muito estudar, eu peguei uma forma, que é uma espiral da Tomoko Fuse, dobrei com 4 papéis, fiz as dobras, desenhei, eu pintei o papel, desenhei onde que eu queria que aparecesse verde, amarelo e azul, desmontei, porque é uma peça de encaixe, não de colar, e desmontei, vi aonde que era e pintei o papel. E aí vocês vão ver aí na foto, ficou bem legal, ficou uma bandeira do Brasil estilizada e o móvel ia ser sorteado depois para os clientes. Vocês estão vendo que tem uma foto que a peça tá de lado, ela tem a pontinha dela é torcida, então fica um biquinho, fica um espiral, ela faz esse espiral. Então eu pintei o papel para fazer essa bandeira estilizada. No outro vídeo vocês viram também que eu fiz uma bandeira, né, com um tissuru, foi depois dessa, né? Em 2006, um restaurante, Sushimar, em Laranjeiras, me pediu, eu já tinha feito algumas coisas para decoração do restaurante, era ano de Copa de novo, e eles me pediram uma decoração para a Copa, se eu tinha alguma proposta. A única coisa que eles pediam é que essa decoração fosse desfeita com o tempo, que eles iam fazer algumas promoções e que essa decoração pudesse ir se desfazendo no decorrer da Copa. E aí, ela queria que o restaurante queria que isso fosse desfeito, que eles iam fazer umas promoções no dia de jogo do Brasil. E assim eu peguei aquela mesma peça da Infianfan que eu pintei. Eu falei, eu não vou fazer pintado de novo, vamos fazer diferente. Então, resolvi fazer, como é uma peça com 4 papéis, eu resolvi usar cada módulo numa cor e ficou uma bandeira estilizada, como vocês vão ver aí agora. Eu fiz com as 4 cores. Esse painel de madeira é um painel que separa o restaurante da bancada dos sushi mens.
Então, enquanto eles estão fazendo, eles veem a gente pelas gretas e a gente também os vê. E essas peças tinham uma alcinha de fio de nylon e uma era encaixada na outra, não tinha nada montado, assim, colado. Então foi encaixada uma na outra exatamente com a proposta de que, conforme ele fosse querendo dar de brinde, ele tirava uma peça, mas não precisava desmontar tudo. Então ela aos poucos ela foi se acabando. Então as promoções que ele fazia no dia da Copa, no dia do jogo do Brasil, da Copa, ele ia tirando. E eu fiz 2 peças grandonas que ficaram na luminária, porque esse restaurante tem 2 andares, tem uma escada, então essa luminária fica exatamente na escada. Então eu fiz 2 para ficar na escada. Ficou bem bonito isso. Em 2009, uma produtora de arte, Tainá Xavier, me telefonou e me pediu que estava querendo um vórtice para um filme que chamava Vórtice. E ela disse que tinha que ter o movimento de um vórtice. E aí, bom, vamos procurar em origami, não tem uma coisa pronta, né? É isso que eu gosto. E aí, depois de muito estudar, eu peguei, e tinha que ser colorido também, né? A sequência de cores. Quase que a cor dos chakras, né? Do arco-íris. Eu não me lembro se isso fazia parte da história, mas era assim que ela queria. E eu peguei uma mandala de 8 peças da Tomoko Fuse e fui fazendo em tamanhos, foram feitos de 3 ou 4 tamanhos, não me lembro agora, diferentes. Então, em vez de eu fechar a mandala, eu deixava ela aberta e a continuação ia sendo com papéis menores. Então, ela começa grande e o vórtice vai até um ponto que é papel menorzinho. Então, isso girava e eu tive que fazer 2. Uma eu tinha que dar vivência, porque esse vórtice apareceu no começo do filme e nas lembranças, né, do passado, então ele estava novinho, e quando voltava para o presente ele já estava gasto, mas era uma peça fundamental na história da família, porque era uma casa com uma família, eu não lembro direito da história, mas era uma peça importante, era uma peça de lembrança, se não me engano. Então ficou muito legal, tem uma foto aí. Depois o filme não se chamou, quando foi lançado, mudou o nome, no meu lugar, não foi mais Vórtice, mas a história girava em volta desse vórtice, esse vórtice que fazia passado e presente, né? E em 2014, em Malhação, a produtora Isabela Sá, me encomendou a mandala, que eu falei no primeiro vídeo aqui da sequência, que era para um espaço de terapia. Também me encomendou, eu quero um espiral, que é um vórtice. E aí eu lembrei do filme, mas eu também não queria fazer igualzinho. Perda de tempo, né? Se a gente pode criar uma coisa nova, para que eu vou fazer igual? E aí eu peguei uma outra mandala e fiz a mesma sequência. Mas aí nas cores, como vocês estão vendo na foto agora, nas mesmas cores da mandala, que eram as cores do espaço terapêutico. Tem algumas fotos aí do cenário, mas são poucas. Em 2013, foi um desafio muito bom. Teve Bienal do Livro no Rio de Janeiro e 30 anos, iam comemorar 30 anos da Bienal do Livro aqui no Rio. Então, a empresa de eventos que ia fazer, né, toda essa festa de 30 anos, me ligou pedindo um mobile. E Micaela e Carla Baroncini, todas duas aqui me ligaram para encomendar esse mobile. Como vocês vão ver aí na foto, uma foto que elas pegaram da internet, que é um livro
de onde as folhas vão saindo e se transformam no pássaro. E o nome era Asas da Imaginação. Bom, elas queriam isso como mobília. Ok, então vamos fazer o móvel. Aí depois de muito pensar e estudar como fazer, eu cheguei nessa peça, onde eu tenho o livro, as folhas saindo. Vocês veem que aqui tem dobras também, tá? E se transformar em gaivotas, presos numa madeira, ok? Então, ele teria esse movimento, né, ó, conforme batesse um vento, teria o movimento das folhas saindo, que isso é muito legal. E eu fiz com a gaivota. Mandei para elas, elas ficaram doidas, né, adoraram. E a única modificação que teve, que em vez de gaivota, elas queriam o tsuru, para tá dentro, né, do origami, que eu achei ótimo. Mas é que eu segui a ideia delas, né? Não, vamos fazer com tsuru, achei ótima ideia, vamos embora, vamos fazer com tsuru. E aí eram 6 peças, todo o esquema, fechamos o trabalho, orçamento. Como ainda tinha mais de um mês, eu ia ficar com isso montado. Eu comprei, tinha quase 2 meses de antecedência. Foi tudo acertado, comprei todo o material, deixei tudo dobrado, o que precisava ser dobrado. Vocês veem aqui, tem dobras, né? Isso daqui também tem dobras, e a peça final. Então, eu deixei tudo engatilhado, cortado, como a base do livro tinha que ser cortada. Deixei tudo pronto, esquematizado, para uns 10 dias antes começar a montagem. Assim, não ficaria muito tempo esse móvel, todo o papel em cima, fazendo peso, e poderia, né, dar uma desequilibrada no papel. O livro eu não montei, deixei todo ele para o peso não ficar danificando a peça. Ok? Tudo esquematizado. E 10 dias antes, eu ia começar no dia seguinte, 10, 12 dias antes, elas me ligam e assim, Sandra, estamos com um problema com os móveis. Eu falei, problema? Na hora eu falei, bom, desistiram, né? Eu falei, por que desistiram? Não, Sandra, a gente tá com um problema sério. A festa vai ser no MAN, a festa dos 30 anos, para o qual elas me pediram esses móveis. E o MAN é tombado, não podemos colocar nada no teto, furar, colar, nada, nem no teto, nem nas paredes. Eu falei, E assim eu fiquei meio em choque. Ela falou, Sandra, tem como você fazer esse móvel em vez de cima para baixo, de baixo para cima? Eu falei, E aí eu falei assim, tem, como sempre, né? Eu digo sim, e depois é que eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Fiquei meio em choque. Ela falou, Sandra, me dá uma posição, se isso vai ser possível ou não. Eu falei, me dê aí pelo menos um dia para eu pensar. Não, tudo bem. E fiquei meio em choque, literalmente em choque na época. Eu lembro que eu fiquei assim, como é que eu vou fazer isso? Com todo o material comprado. E aí, no dia seguinte, eu tive ideia de fazer o livro. E eu tinha que ter uma estrutura do mesmo jeito que eu tenho aqui o fio de nylon, que são 2, né? É um aqui e outro aqui. Do mesmo jeito que eu tenho 2 fios de nylon, eu teria que ter uma estrutura. Como que eu vou ter essa estrutura? E aí, depois de muito pensar, eu liguei para eles e falei assim, olha, no dia seguinte, ainda não sabia como é que eu ia fazer, né? Lógico, com a graça que teria trabalho comigo. E liguei e falei assim, eu vou fazer, só que vai ter um acréscimo de material, porque eu vou ter que usar materiais que eu não tinha programado.
E não, Sandra, você diz quanto que é o acréscimo, a gente não vai nem questionar, né? Porque foi uma coisa de emergência, elas também não sabiam disso, elas não tinham culpa nenhuma, mas eu ia ter um trabalho extra do que eu já tinha me programado. Tempo de trabalho, tudo, né? E aí dei o ok para elas disseram ok, né? Quando eu falei que teria um acréscimo de valor. E eu tinha ido, 3 dias antes, eu tinha ido numa marcenaria que tem de tudo. Lá tem maçaneta, puxador, porta, enfim, uma marcenaria que tem várias coisas. Não sei se todas são assim, mas essa tem muita coisa. Tem prateleira, tem, enfim. E eu entrei lá, virei pro senhor que atendia, né, que eu já tinha feito amizade com ele, que eu tô sempre lá. E aí eu falei assim, olha, fiz um desenho de mais ou menos do que eu queria. E eu pensei, eu tenho que ter esse livro apoiado, só que embaixo, em vez do fio de nylon, eu vou ter que ter 2 ferros. Como é que eu vou fazer esses ferros? Se eu encaixar o ferro no papel, com o tempo, ele vai rasgar o papel e vai cair, né? Ok, a Bienal são 2 finais de semana, 15 dias, mas na festa tinha que estar direito e se eu não fizesse uma coisa resistente, na festa já ia desabar. E então fui pra lá, eu deixei o homem doidinho, porque ele me dava arames, eu falava assim, não, esse tá mole demais, ele me dava outros, falava assim, esse tá duro demais, tá pesado demais, porque eu tinha que ter um equilíbrio naquilo ali. E depois de mais de hora lá deixando o senhorzinho doidinho, né? A gente chegou numa conclusão do qual material que eu teria de base. Então eu botei uma madeira embaixo e 2 ferros onde eu encaixava. E aí vocês vão ver na foto a escultura que eu fiz, que eu fiquei encantada. Deu muito trabalho para fazer. Eu não podia ter um ferro grosso demais para não ficar pesado, nem fininho demais. Eu tinha que ter ele fino, mas resistente. Cheguei, eles tinham um ferro lá que era bem pesado, mas fininho e resistente. Foi o que eu acabei fazendo. E ficou uma escultura de mais ou menos 80 centímetros de altura. E aí vocês vão ver aí eram 6 esculturas. Cada uma eu fiz com um pedaço, com divisório, com dobraduras diferentes, todas elas a sequência é diferente, pode não parecer, mas são sequências diferentes. Eu não fiz nenhuma igual a outra, são 6 esculturas com a sequência, as 6 têm o livro embaixo e os tissurus em cima. 2 tamanhos de tissuru, um maior e o outro menor, mas a sequência das folhas que estão voando, elas são diferentes, todas elas, as 6. Então, foi muito gratificante. Aí vocês vão estar vendo a foto lá no espaço. Eles botaram como um enfeite as esculturas em mesas de canto. Entre um sofá e outro tinha sempre uma mesa, então tinha uma escultura, sempre numa mesinha assim de canto pequena. E à noite eles acenderam luzes para iluminar, que ficou muito bonito. Essa foto não é minha, eu tirei de um site de um colunista que esteve lá e fez muitos elogios. E foi muito gratificante porque elas me pediram se eu poderia ir lá pegar essas esculturas e trazer para minha casa, que no dia seguinte elas pegariam, que elas estavam em um outro evento. E eu falei, lógico, eu vou lá pegar. Não, você diz quanto que você cobra para ir lá e táxi, enfim. Foi bom eu ter ido por 2 motivos. Primeiro, porque os tissurus não tinham mais, já tinham arrancado. E quase que a gente fica sem 2 esculturas, porque 2 visitantes, na hora que eu cheguei eu já vi uma pessoa saindo, chamei o segurança e pedi para pegar, porque aquilo não era brinde. E quando eu subi, que eu comecei a empacotar, veio outro segurança e falou assim, olha, peguei mais um com um convidado. Então, assim, foi bom eu ter ido, porque eu vi que as pessoas estavam querendo levar para casa.
Se quiseram levar porque gostaram, porque uma escultura de 80 centímetros de altura é porque gostou, né? Não é aquilo que você vai botar num brindezinho que você está roubando e botando dentro da gaveta. E eu tive tempo de restaurar, porque isso saiu da festa dos 30 anos e foi para o Rio Centro, para um espaço lá de convidados, decorando. Então, foi bom eu ter ido buscar por causa disso, né? Em 2013 também, mas no final do ano, uma pessoa que estava fazendo um trabalho no Sesc de Três Rios, uma origamista e amiga, Yara Kaufmann, soube que eles estavam querendo móveis para a biblioteca infantil e ela me indicou para fazer. Conversei com as pessoas responsáveis e, você teria uma proposta, porque a gente tem alguns móveis aqui, e a pessoa responsável, né, falando, e a gente acha muito pesado, e a Yara deu a sugestão, já entrei no seu site, vi seu trabalho e tal. Você não poderia dar um pulinho aqui para você conhecer o espaço, para a gente conversar pessoalmente? Falei, lógico. Mas para aí eu já queria levar um protótipo, já que eu tinha conversado com a pessoa pessoalmente. Então eu acabei fazendo um protótipo que vocês vão ver aí nas fotos. Eu utilizei a mesma técnica do livro que eu tinha usado na Bienal, só que eu inverti ela de cabeça para baixo. Era o livro em cima e do livro saíam os personagens. Então, para esse protótipo, eu fiz uma simulação do livro Festa no Céu, que é um livro antigo, né? Eu, quando era pequena, já existia, não sei de quando é esse livro, mas é uma história que todo mundo conhece, né? O sapo que quer ir para a festa, eu também vou. Então, que ele faz de tudo para ir, mas ele não tem asa, como é que ele vai para o céu, né? Então ele fica tentando chaleirar todos os bichos para levarem ele, ele acaba conseguindo ir mais dentro do violão. E então eu lembrei dessa história e fiz um protótipozinho. O livro fiz pequenininho com sapo já no céu e os outros pássaros pequenininhos. E fez muito sucesso, eles adoraram. E aí a gente definiu valores, tamanho e tal, e definimos que em vez de fazer um livro de cada história, que era muito difícil, teria que ser vários móveis, né? Assim, mais com histórias mais tradicionais, que a gente teria móveis de assuntos. Então, assim eu fiz. E o primeiro que eu quis fazer foi de peças voadoras, como o livro O Homem que Amava Caixas, que eu amo, que ele brincava, ele fazia brinquedos com caixas com o filho. E aí vocês vão ver aí na foto o aviãozinho que eu fiz com caixinhas, né? E uma delas é a que eu fiz. Esse eu tenho aqui, também posso mostrar para vocês, ó. Essa caixinha eu cheguei a mostrar no vídeo de caixas que eu criei. Então eu fiz aqui como se fosse a hélice do avião e ele todo de caixinhas. Eu adoro esse aviãozinho que eu fiz, que é bem dentro da história do homem que amava caixas. E aí vocês vão ver os móveis que eu fiz. Foi esse que eu falei do avião, então tinha o avião de caixas, mas tinha avião comum, tinha pipa, então tem o céu. E eu utilizei as camadas dos livros sempre em vários tons, dentro da onde que estava saindo. Então, se aquilo ali era o céu, eu botei em tons de azul. O seguinte é sobre a floresta. Então, eu coloquei tons de verde e de marrom, como se fosse a terra. Então, dali saíam bichos da terra, flores, animais da terra, né? Tem coruja, tem macaco, tem gato, tem flores, então um pouquinho de cada. Depois nós temos o livro dos pássaros, os viajantes, os voadores, né?
Então, que a gente tem tsuru, tem tucano, então tudo que voa eu coloquei nesse mobile. E depois a gente tem o mobile das estrelas, das fadas, dos anjos. Então, o livro também tem tons de azul, por ser o céu. E eu coloquei nuvens também nesse céu. E ali tem várias... Eu trabalhei com o papel prata e o papel dourado para dar brilho, que são as imaginações. E aí vocês vão ver os móveis lá na biblioteca do Sesc, num ambiente que é uma casa, e a varanda da casa eles fecharam toda de vidro, né? Colocaram só vidro de janela, mas não mexeram na construção. E esse espaço é um espaço pequeno, mas um espaço infantil, que no chão ele é todo acolchoado para criança, cheio de almofadas, é um espaço infantil. Apesar de ser passagem, que é por ali que você entra na casa, no Sesc, na parte administrativa, porque eles têm outras partes, mas é um lugar muito aconchegante. Então foi um trabalho assim muito legal, esse livro, uma coisa assim que eu inventei, que eu não tirei de lugar nenhum, e que eu achei que deu uma magia. Em 2014, eu refiz esse livro, mas com carpas, que foi um pedido também, diante de uma foto de internet com várias carpas. A produtora de arte me pediu também, que era um livro saindo carpas, e era um móvel para a biblioteca também. Por isso, eu utilizei o livro, que fazia parte da biblioteca do espaço. Então, esse móvel de livro, que era um móvel, virou uma escultura e voltou a ser móvel, é um produto assim que eu fiz, que eu gosto muito, tenho assim muito orgulho de ter feito, apesar de ter sido um trabalhão, ter feito assim da noite para o dia, mas que me foi assim, me senti muito abençoada pelo produto final, né? E que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado dessa minha escultura livro, que eu adoro, gosto tanto que ela é capa no meu celular. E muito obrigada pela sua presença, para quem está aí assistindo, espero que goste. Se quiser saber mais alguma coisa, mais alguma informação, é só fazer um comentário. Se gostou do vídeo, se inscreva e indique. Se não gostou, é o que eu digo, indique para os inimigos, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e semana que vem tem mais. Tchau!